Da palavra de Deus com o seguinte tema: a mesa do inferno. Divisa o cálice do Senhor ou o cálice dos demônios. Pensamento, fontes podres ou fontes purificadoras. Livro de 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 14 ao 20, que nos diz assim a palavra do Senhor. O título é interessante: a idolatria e o culto de demônios. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendido, julgai vós mesmo o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, e o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne, e os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar. Mas digo que o ídolo é alguma coisa, ou que sacrifica aos ídolos é alguma coisa. Antes digo, as coisas que os gentios sacrificam, as sacrifica aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participante com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ao toque de 5 segundos, a chapa vai ficar quente. E entraremos neste manto de revelação. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Toda a raça humana. Esta mensagem é para todas as idades, desde o 0 ano de idade até o tempo determinado por Deus. Meu nome é Gelson Bezerra da Silva, pregador da palavra de Deus, instrumentista da casa do Senhor, elevita seguidor de Jesus Cristo e, sendo sim, locutor desta emissora de rádio, formação religiosa, seminário teológico Paulo Leiva Macalão e outras instituição religiosa, escolaridade, segundo grau completo e cursos que complementam ao meu colegial. Busquei o conhecimento para manejar bem a palavra da verdade. O tempo chegou e nesta hora Deus vai falar com você que está nos ouvindo através do seu aparelho moderno ou não moderno, ou através do seu aparelho de som, mono, estéreo ou digital. Não importa a qualificação técnica do seu aparelho, se é avançado ou não avançado. O importante é você ouvir e entender Deus falando com você, Jesus Cristo te esclarecer e salvar, e o Espírito Santo te convencer do pecado, da justiça e do juízo. E aí sim, os anjos celestiais hão de te guardar. Você que está nos ouvindo através do seu MP3, MP4, MP5, MP6, MP7, MP8, MP9, MP10 e MP11, ou através do seu Walkman, ou através do seu pendrive rádio, ou através do seu celular rádio, ou através do seu digital video play, ou pela internet, ou no
trem, ou de carro, ou de Kombi, ou de ônibus, ou de caminhão, ou de van, ou de jegue móvel, ou de moto, ou de bicicleta, ou de velocípede, ou a pé, ou aí na sua casa, no seu apartamento, no seu comércio, no seu bazar, na loja, no shopping, no banco, no hospital, na escola, na praça, na rua, com os amigos, com os vizinhos, com os parentes, com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, com os adultos, com os anciões e com as mulheres de diversas idades. Hoje é o dia da vossa vitória. Essa mensagem é para todas as idades. Para você que está me ouvindo, virá um esclarecimento profundo e muito profundo da parte de Deus. Vou me apresentar de novo, preleitor Gelson Bezerra da Silva, guitarrista da Casa de Deus, levita instruído por Jesus Cristo e sendo sim, locutor desta emissora de rádio, comunicando, apresentando e profetizando ao vivo para você. Em Isaías, capítulo 50, versículo 4 nos diz assim: o Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que a seu tempo eu saiba dizer o que está escrito na Bíblia Sagrada, no Evangelho eterno, na Palavra de Deus. Eu não sei como é que você entende aquilo que vem da parte de Deus, ou como que é a eloquência da pregação que tem chegado aos seus ouvidos, ou qual o sentido principal dessas palavras. Como que você entende aquilo que vem da parte de Deus, se é através de uma ministração, de uma pregação, de uma narração, de uma mensagem, de uma profecia, de um anúncio, de uma palestra, de uma ilustração, de uma propaganda, de um comentário, de um oráculo, de um manuscrito, ou de uma revelação, de uma locução, de uma comunicação, de uma falação, de uma reflexão, de uma parábola, ou de tábuas escritas ali as letras sagradas, ou de um sonho entregue pelo profeta, ou de um testemunho de transformação que Jesus fez a obra, ou de uma proclamação, pois em breve os anjos vão vir aqui na terra para anunciar o que está escrito no Evangelho eterno. Ou se você ouviu, percebeu e entendeu através de uma orientação, de um conselho, de uma história, de um prospecto, de um estudo bíblico, ou foi no culto de doutrina, ou foi na escola bíblica dominical, ou foi uma conjectura espiritual, ou foi fatos relatados do cotidiano, ou foi através de um pergaminho, de um papiro, ou através de uma música, pois a letra de uma música expressa também uma mensagem, ou através de um pensamento de revista, de livro, de jornais, ou de uma notícia. Eu só sei de uma coisa: para cada entonação de voz há sempre o sentido diferenciado de falar de cada ser, mas com um único propósito: expressar a vontade de Deus aqui na terra, pois a Bíblia Sagrada diz assim, que são vários tipos de vozes no mundo. Encontramos isso relatado em 1 Coríntios capítulo 14, do versículo 10 ao 14, que nos diz de vozes no mundo. Vozes no mundo. Voz de criança, voz de adolescente, voz de jovem, voz de adulto, voz de ancião e voz de mulheres de diversas idades. E a palavra sagrada não para. A palavra sagrada continua em Tiago, capítulo 3, do versículo 11 ao 12. Quantas fontes divididas por aí! De uma fonte não pode jorrar duas águas. Ou é água doce, ou é água salgada. Ou é águas boas, ou é águas amargas. Ou é águas que curam, ou é águas que adoecem. Ou é águas vivas, ou é águas mortas. Em Amós, capítulo 3, versículo 3, nos diz assim: poderão dois andar juntos se não estiverem de acordo? Com certeza não, pois o Pai, o Filho e o Consolador concordam num só, e os anjos celestiais de toda a hierarquia que existe lá nos céus confirma esse fato, essa verdade, essa profecia, essas palavras escritas na Bíblia Sagrada. Pode um cego guiar outro cego? Com certeza não. Pode a luz se misturar com as trevas? Também não, pois não há combinação. Em Salmos 42, versículo 7 nos diz assim: se um abismo chama o outro abismo, vigie, pois senão tu irás para a escuridão, ainda queimarás no inferno.
Porque em Gênesis capítulo 12, versículo 3, nos diz assim: se a bênção se confirma como bênção, abençoando, então abençoe, e tu serás abençoado. Pois em Malaquias capítulo 1, do versículo 3 em diante, nos diz assim: ao culpado Deus não tirará por inocente. Pois em Malaquias capítulo 3, versículo 5, pois sereis uma testemunha veloz contra todos os defraudadores da palavra de Deus. Em Salmos 56, versículo 5, nos diz assim: todos os dias distorcem a palavra do Senhor, e todos os seus pensamentos são mal contra o Criador. Pois em Isaías capítulo 55, versículo 11, nos diz que a palavra de Deus não voltará vazia, e ao culpado Ele cobrará. Pois em Ezequiel capítulo 2, versículo 10, pois na mão do Senhor há um livro escrito, há um rolo escrito, há um pergaminho escrito, lamentação, suspiro e ai. Quantos que estão gritando ai no inferno, lamentação, suspiro e ai, e não tem mais oportunidade. Em Deuteronômio capítulo 11, do versículo 26 ao 32, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Escolha a bênção e fuja da maldição. Pois em Provérbios 26, versículo 2, nos diz assim: a maldição sem causa não virá, antes porque a provocaram. Em Salmos 119, versículo 21, nos diz assim: os que se desviaram do mandamento não vão ficar amaldiçoados, não, já estão amaldiçoados. Para que possa ser abençoado, tem que retornar para a lei do Senhor, os mandamentos de Deus. Em Salmos 109, versículo 6, nos diz assim: Satanás está do lado do ímpio, visto que amou a maldição lhe sobrevenha, assim como se vestiu de maldição, tal como uma veste em vestimenta, e seja como uma veste que cobre o maldito. E eu vou conjecturar: sapato, roupa, boné e fedor zorante, porque é um fedor mesmo, está muito podre. Provérbios capítulo 3, versículo 33, nos diz assim: a maldição está na casa do ímpio. Por quê? Porque ali há pornografia, ali há bebedice, ali há vício, e ele não quer retornar para a palavra do Senhor e nem quer se converter. Provérbios capítulo 17, versículo 13, aquele que tornar o mal por bem, o mal nunca se apartará de sua casa. Convertei-vos e se consertai com o Senhor. Jeremias 48, versículo 10, maldito é aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. Lamentações de Jeremias capítulo 3, versículo 39, de que se queixa o homem dos seus próprios pecados. E detalhe: e porque tem feito a obra do Senhor fraudulentamente. Apocalipse capítulo 28, do versículo 18 ao 21, se alguém lhe acrescentar alguma coisa a mais, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer palavra da profecia deste livro, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Deus riscará o seu nome do livro da vida. Deus tirará a herança da salvação de sua alma e o lançará o tal no lago de fogo e enxofre. Por isso devemos observar os mandamentos da palavra de Deus, pois há um alerta final de Deus na terra, dizendo assim: vigiai com os evangelhos falsificados, só aceite o que for original, o que tem a marca e o sangue de Jesus. Pois em Coríntios capítulo 3, versículo 11, nos diz assim: porque ninguém pode pôr um outro fundamento além do que já está posto, ao qual Jesus Cristo é o Salvador do mundo. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4, nos diz assim: porque se alguém for pregar outro Jesus, for pregar outro evangelho, for pregar outro fundamento, com razão sofrerei aquele que abraçar esse evangelho pirateado. Gálatas capítulo 1, versículo 8, mas ainda que um de nós, pregadores, locutores, líderes de igreja, que verbalizamos palavras expressas, ainda que um de nós, ou um anjo dos céus, vos anunciar outro evangelho, além do que já está posto, seja anátema, seja maldito,
seja imperdoável e queimareis no fogo do inferno. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. A desculpa está aqui, para distorcer a palavra de Deus. A letra mata e o Espírito de Deus vivifica. Com certeza, se você tiver na carne, a letra vai te matar. Agora, se você tiver em espírito, o Espírito Santo de Deus, ele vivifica, ele esclarece, ele guia em toda a verdade. Saia da carne e entra no Espírito, porque Deus te cobrará ainda em vida e em breve no juízo final. Ainda que muitos digam, irmão, mas em Eclesiastes 12 está escrito: não há limite para se fazer livro, e o muito estudar é enfado e da carne. Pega desculpa para não ler a Escritura, porque a Bíblia diz: examinai tudo que está escrito. O próprio Jesus falou: examinai as Escrituras, pois cuidais ter nela a vida eterna. Em 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 16 ao 17, nos diz assim: não sabeis vós que sois o templo do Deus vivo, e o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Aí Josué, e o autor do livro de Hebreus, começa a estreitar para a santificação. Santificai-vos, pois amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Não aceite imitação, só evangelho original, só aquilo que tem a marca e o sangue de Jesus, só doutrina original, evangelho original, Bíblia Sagrada só original, pregação só original, revelação profética só original, estatutos só os originais, de acordo com a palavra de Deus. Ai, meu Deus do céu, os oráculos de Deus são os originais, as narrativas verbalizadas só original, as mensagens ministradas só original, e visão só real, original, verdadeira e que é de Deus. Provai os Espíritos para saber se é de Deus que está falando ou se é de Satanás. Porque os verdadeiros adoradores e o que buscam na palavra do Senhor adoram a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Deus é Deus de vivo e não de morto. Ressuscita, ressuscita hoje, ressuscita, ressuscita. Glórias a Deus, pois Deus é Deus de vivo e não de mortos. Se tu está morto espiritualmente, ressuscita hoje, pois não vai ser tarde demais se tu não te arrependeres a tempo. Meu Deus do céu. Salmos 119, versículo 96. Eu vi limite para tudo, menos para a palavra de Deus. Tudo nessa vida tem um limite. Daqui a pouquinho vai ter um limite para você. Sabe vai ser onde é? Paletó de madeira e inferno se não se arrepender. Vamos continuando com a introdução, que vai ficar profunda aqui hoje. Pois a Bíblia Sagrada é muito importante para toda a raça humana. A Bíblia Sagrada, a pregação do Evangelho, é questão de sobrevivência nacional e internacional. Irmão, me prova. Vou provar agora, quer ver? Tu é incrédulo mesmo, e a Bíblia diz que os incrédulos vai tudo pro inferno. Tá bom, eu vou tirar a tua incredulidade, eu vou provar agora. Deus pregou assim: eu velo pela minha palavra para a cumprir, operando eu, quem impedirá? Jesus Cristo pregou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. O Espírito Santo pregou assim, e ainda está em nosso
nosso meio usando homens para pregar. Eu quero convencer do pecado, da justiça e do juízo, e te guiar em toda a verdade. Os anjos angelicais pregaram assim: vós que recebeste a lei do Senhor por ordenança dos anjos e não aguardaram, no juízo final ele há de vos cobrar. Os sacerdotes, pastores, atalaias e profetas proclamaram, anunciaram, pregaram, revelaram assim dizendo: a lei ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão alva, nunca terão nos céus, nunca provarão o que está no paraíso. Meu Deus do céu, o negócio vai estreitar aqui hoje. E tem mais Bíblia Sagrada, tem mais. Meu Deus do céu. Sabe quem mais pregou, irmão? E vai vir pregando aí em breve? A jumenta, a natureza, o universo, e eu vou te dar a profundidade. A natureza e os animais contribuíram com a obra, sim, e o Senhor Deus faz dos seus ventos seus mensageiros, e a muda jumenta que falou com voz humana. E tem mais. Até aquele miserável do inferno se meteu a pregador. Ele chega para Jesus e diz assim: Jesus, está escrito. Aí Jesus olha para a cara do miserável do inferno e diz assim: está escrito o que, Satanás? Lance-se daqui lá embaixo, que dará ao teu respeito, e tu nunca tropeçarás em nenhuma pedra. Até aquele miserável do inferno se meteu a pregador, mas se deu mal, porque só maneja bem a palavra da verdade quem tem o Espírito Santo de Deus. E detalhe, irmão, não foi só ele não. Os demônios do inferno também pregaram, esses miseráveis têm até sinagoga para congregar, esses miseráveis têm até doutrina, porque está escrito doutrina de demônios. E detalhe, pediram até para possuir os porcos. Os porcos não aguentaram a possessão maligna e se suicidaram. Assim acontece com muita gente. Quando os demônios entram, se não entrar logo no estado de libertação, vai se suicidar, não vai aguentar. Mas vamos continuando. Então você viu aí a sequência. Você viu a sequência que nós falamos aqui. Por isso buscar entender a palavra de Deus enquanto é tempo, pois a Bíblia Sagrada é um livro que faz e tem história. A Bíblia Sagrada é um livro muito importante para toda a raça humana. A Bíblia Sagrada é um documento histórico, é um livro de referencial de valores éticos, uma fonte de cultura, de conhecimento, que conhecemos o passado, o presente e o futuro. É uma fonte de inspiração para as artes, é uma fonte de riqueza espiritual. A palavra de Deus é viva e eficaz, e para pregar a palavra de Deus tem que estar vivo, tem que ressuscitar, tem que ser espiritual, porque senão vai distorcer, porque senão vai falar que nem tudo é o que está escrito. Em detalhe, esse defraudador, além de ir para o inferno, ainda vai levar um montão de ouvintes junto, porque ele distorce e muitos não concordam ainda. É verdade, é isso aí mesmo, Deus só quer o coração, é por aí mesmo, que ele vai para o inferno e ainda vai levar um montão junto, porque tanto quem prega esse evangelho erradamente e quem ouve esse evangelho erradamente e aceita, os dois vão para o inferno, os dois. Muitos vão tentar se justificar quando chegar no juízo final. Muitos vão tentar se justificar diante de Deus: Senhor, não faz isso comigo não, Senhor, foi aquele ali que me enganou, foi aquela lá que me enganou, Senhor. E Deus vai dizer assim: maldito foi tu, maldito foi você, que não examinou as escrituras, que não viu se era aquilo mesmo ou se não era, porque a escritura estava em tuas mãos, em tuas mãos. Profetas da verdade, não ocultei o evangelho, porque se nós se calarmos, as pedras clamarão. Se nós
Escritura, pois na palavra de Deus há sabedoria, prudência, preceito, ciência, verdade, juízo, palavras, graça, lei, testemunho, estatuto, mandamento, história, poesia, profecia. Encontramos tudo isso na palavra de Deus. E detalhe, em Provérbio está escrito assim, ó. Provérbio está escrito assim, ó. Provérbios 22, versículo 28. Não remova os limites antigos, pois senão vai ventar quem está removendo. Muitos já são herdeiros do vento. Meu Deus do céu. Muitos já são herdeiros do vento. Isso está escrito na palavra de Deus. Alguns companheiros meus ligaram para mim pedindo a referência. Glórias a Deus. Mas só ligo quando eu estou muito ocupado. Quando eu estou em movimento profético, ninguém liga. E se ligar também não vou atender. Irmão, isso não existe. Eu só vou falar aquilo que existe. Eu já falei. Se eu não ler, se eu não ver que está escrito na Bíblia, eu nem falo. Porque as leis vigoraram. Ou você fala conforme está escrito, ou então você é pegado. Aqui, peguei. Saiu da Escritura. Muitos já são herdeiros dos ventos. Isso está escrito na palavra do Senhor. Pega aí tua Bíblia aí, seu murmurador. Provérbios capítulo 11, versículo 29. O que perturba a sua casa herdará o vento. Herdeiro do vento. Irmão, mas só quem perturba a casa. O teu corpo é templo do Espírito Santo. O teu corpo é morada de Deus. Se tu está perturbando a tua casa, que é o teu templo, com prostituição, com idolatria, defraudando a palavra de Deus, tu já está herdando o vento. Tu tens sido um perturbador na terra, não para o bem e para o mal, conduzido uma multidão de gente para o inferno. E Deus te cobrará, porque Deus te chamou para falar a verdade, não para distorcer a verdade. Isso é profundo, irmão. Provérbios capítulo 11, versículo 29. Muitos já são herdeiros dos ventos. E detalhe, não vai sair do vento não. Só vai sair quando passar a fazer o que Deus quer. E aí sim Deus vai pensar se vai te tirar de sair ou não. Porque Ele sabe que se te tirar, tu é infiel. Vai morrer no vento. Porque está escrito no livro de Amós. No livro de Amós. Porque Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Deus nos vê aqui hoje e Ele conhece o amanhã. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Mas, irmão, onde é que está escrito? Provérbio capítulo 11, versículo 29. Está difícil de ler a Bíblia mesmo, hein? Pega um espanador aí, passa aí, tira a poeira. De repente você acha o versículo mais rápido. Olha só, para você ver o comprimento verbal das palavras. Jeremias capítulo 22, versículo. Isso é só introdução, irmão. Nem entrei na mensagem ainda. Isso é só introdução. Jeremias capítulo 22, versículo... Jeremias capítulo 22, versículo 22. O vento apacentará todos os teus pastores, e os teus namorados, está vendo aí, crente namorador, irão para o cativeiro, por causa da sua namoradice, seu namorador. Conforme foi falado, que você ia ouvir uma mensagem forte aqui, e você vai ouvir uma mensagem forte. A mesa do inferno, o cálice do Senhor, ou cálice dos demônios, fonte podre ou fonte purificadora. Vamos ao que nos interessa. Ao observar a Bíblia Sagrada, eu tenho observado a preocupação do nosso irmão, o apóstolo Paulo. Ao observar que ele estava com uma preocupação muito grande, que ele tão somente começa a chamar a atenção daquele povo, dizendo para aquele povo assim: portanto, meus irmãos, fugi da idolatria. Glórias a Deus. Ele estava tão somente falando com os seus irmãos para vigiar, para fugir da idolatria.
tanto da idolatria que é feita por mãos de homens, que tem boca, mas não fala, ouvido, mas não ouve, glórias a Deus, nariz, mas não cheira, mão e pés, e não podem fazer nada por vós. E também dizia, tão somente da idolatria humana, de homem para homem. Você não pode adorar o homem, você não pode idolatrar o teu próximo, você tem que adorar a Deus em espírito e em verdade. Detalhe, Deus não dá a sua glória para outro, Deus não dá a sua glória para ninguém. Rei Herodes, quando pensava que era alguma coisa, o anjo o feriu e ele morreu comido de bicho. O que estava acontecendo aqui era isso, porque ele estava falando para entendidos, ele estava falando para homens e mulheres que já tinham a compreensão real do evangelho, mas estava vendo o que? Uma idolatria. Uns estavam adorando o outro, aquele é melhor, aquele é pior, aquele é isso, aquilo outro. Todos são igual diante de Deus, nem eu sou diferente de você. Por causa de quê? Porque a mesma unção que Deus me deu, Ele pode te dar. Do mesmo jeito que eu prego, você pode pregar também, ou até melhor. Só basta você se pôr à disposição, descer a casa do orelho, descer a casa do oleiro, buscar ao Senhor, ir para o monte, para a consagração, para vestir, aonde der para você ir, buscai-o conforme a vossa força. Não é nem a mais e nem a menos, é conforme a tua força. Uma vez eu falei aqui, e algumas pessoas até ridicularizaram, mas é a realidade. Quem estudou sabe muito bem, quem fez seminário sabe muito bem, que existe a escala das 3 ordens que há neste mundo. Tem a teocracia, que é o domínio de Deus, a democracia, que é o domínio dos homens, e tem a ditadura, que é domínio de Satanás. E além de ser domínio de Satanás, é crime, porque a ditadura, você não pode opinar nada, você não pode, você só tem que ouvir, ainda ser escravo, fazer o que o homem determina. Se você for opinar qualquer coisa, você não pode, tem que se calar. E detalhe, Deus, quando tira o homem e a mulher do mundo para a casa do Senhor, ou do mundo para viver uma vida próspera e livre, e andar em liberdade é para ser livre, não para ser escravo. Uma coisa eu tenho para vos dizer, e vou focalizar bem isso aqui: democracia é lá fora, é no mundo. Na igreja é teocracia, teologicamente, e os homens estudados sabem o que eu estou falando. A casa do Senhor não é feita para ter democracia, é teocracia. Temos que respeitar, sim, de acordo com o que está escrito nas escrituras. Temos que respeitar as autoridades constituintes, porque a palavra de Deus nos diz que as trevas fogem. Mas uma coisa eu tenho para vos dizer: há uma confusão, há uma mistura, e eu não acredito nessa mistura. Uma hora a pessoa está cantando louvor, outra hora a pessoa está cantando música mundana, uma hora a pessoa, glória a Deus, aleluia, outra hora ela está lá no mundo, e você passa, você não tem como distinguir ou até discernir. Aquele ali é servo de Deus, ou é um mundano, ou é servo de Satanás, porque é uma fonte podre, é uma fonte dividida. Uma hora tem uma língua erudita, outra hora está xingando palavrão, uma hora começa a falar palavras bonitas, e outra hora começa a falar gíria. Uma coisa eu tenho para vos dizer: dividido no céu não entra, mas no inferno tem vaga, no inferno tem vaga, no inferno tem vaga. Para ir para os céus é só lavado e remido no sangue do Cordeiro. Mas ao observar a Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo começou a ficar preocupado. O apóstolo Paulo começou a esclarecer. E no versículo 15 diz assim: falo como a entendido, julgai vós mesmo o que digo. Ele começou a pedir para um aos outros julgar, procurar entender se ele estava aumentando ou diminuindo. Procure entender aqui hoje se o que eu falo vem de mim ou vem da parte de Deus. Procure entender aqui hoje qual tipo de fonte você é. Que tipo de fonte você é? O próprio Jesus chegou e falou assim: mulher, se tu creres, quem te pede água, tu me pediria uma água e eu te daria água viva.
e você seria uma fonte a jorrar. Que tipo de fonte você é? Deus te chamou para fazer a diferença. Deus te chamou para ser o diferencial e ser a referência. Qual é a fonte que sai de ti? Meu Deus do céu. Que tipo de mesa é essa que você prepara? É mesa para Satanás? Ou é mesa para o Deus que fez o céu e a terra? Que tipo de mesa é essa? Chegaremos lá daqui a pouco. Chegaremos lá. O negócio vai estreitar aqui, irmão. Não vou priorizar a palavra. Vou entregar tudinho aqui hoje para dormir com a consciência tranquila. Vamos continuando. O versículo 16 diz assim: portanto, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, e o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo. Todos nós somos um só em Deus. Temos que ter uma mesma comunhão. Temos que ter o mesmo pensamento. Mas o que acontece? Os pensamentos são divididos. Porque se todos realmente tivessem na Escritura, o pensamento seria um só: reino dos céus, paraíso e salvação da alma. Mas você se conhece um pregador por aquilo que ele prega. Você se conhece o pregador por aquilo que ele fala. E detalhe, por aquilo que ele vive de acordo com aquilo que ele prega. Mas ao observar a Bíblia Sagrada, o nosso irmão Paulo, ele começa a ficar preocupado, o apóstolo Paulo. O versículo 17 diz assim: porque nós somos muito, e um só pão, e um só corpo, porque somos todos participantes do pão. Ele queria trazer a consciência. Ele queria que os homens e as mulheres de seu tempo, e sabia que essa palavra ia ter um impacto no tempo futuro, como nesse tempo de agora, do ano de 2009. Deus está falando com você aqui hoje. Para onde tu está indo? Para onde tu está caminhando? E vou me aprofundar mais. O que você está lendo, o que você está cantando, o que você está escrevendo, o que você está sendo, o que tu tem preparado e para quem será? Muitos pensam que vão viver só para essa vida. Muitos pensam que vão viver aqui eternamente. Se esquece que uma hora ou outra dessa daí, o paletó de madeira pode fechar hoje, ou pode fechar amanhã, ou pode fechar na segunda-feira. E qual dia que foi que Deus te chamar? Esteja preparado, esteja preparado. Prepara-te para te encontrar com o Senhor teu Deus. Os versículos adiante diz assim, ó: vede Israel segundo a carne, e os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar. Os que comem o sacrifício não são porventura do altar. Estão sacrificando aos demônios, porque Deus é Espírito. E os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Deus fala assim, ó: quer sacrificar? Então sacrifique a mim, sacrifício de louvor. Cante até 7 vezes por dia, igual o salmista falou. Canta de manhã, canta de tarde, canta de noite, canta de madrugada. Cante. Adore ao Senhor! A única coisa que Deus pede é o seguinte: guarde os mandamentos e adore o nome dele. Guarde os mandamentos e adore o nome dele. Mas o que acontece? Está havendo uma divisão. O povo está dividido. E detalhe, o povo já anda dividido, o povo do mundo, quer dizer. Agora isso está acontecendo na igreja. Em algumas igrejas, não são todas, não vou generalizar, mas em algumas igrejas está havendo uma divisão. Dividido no céu não entra, mas no inferno tem sempre vaga para mais um. Dividido no céu não entra, no inferno tem sempre vaga para mais um.
Uma hora canta louvor, outra hora canta música mundana. Que fonte é essa? Isso é uma fonte estragada, irmão. Não vai pro céu, não. Vai pro inferno, sem fazer curva. Vai direto. Vou chegar lá. O bico vai ficar sequinho aqui hoje, daqui a pouco. Vamos lá, então. Eu não queria falar. Meu Deus do céu. Mas nos diz assim as palavras seguintes. Mas digo que o ídolo é alguma coisa, o que sacrifica ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Eu não quero que sejais participante com os demônios. Aqui está o nosso irmão preocupado com a divisão. É aqui que vai começar a história. Irmão, ontem, e hoje, quando vinha para esse lugar, tá lá, ó. A tua divisão tá lá, ó. Tá lá na encruzilhada. Livro de Obadias, capítulo 1, versículo 4, diz assim, ó. Não parai nas ruas e nem na encruzilhada. Eu já vou começar daqui. Vai estreitar daqui para frente agora. Tá lá, ó. Leva uma cadeira. Pega aí na sua casa uma cadeira. Pega uma mesinha, porque lá não tem mesa não, tá no chão. Tá lá o despacho, a tua bebida, o teu cigarro, tá lá na encruzilhada, bem despachado. Daqui eu já vou começar com a mensagem. A Bíblia Sagrada diz assim, que nenhum bêbado entra nos céus, mas no inferno entra. Vamos começar por aqui. Desliga aí, hein? Vai ficar estreito agora. A palavra de Deus nos diz assim, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, a bebedice é uma maldição. Disse Deus através de Moisés, nem tu e nem tua família não beberá, pois o verdadeiro profeta não toca nisso. Não enche a cara, não é pinguço, não é bebum, é diferente. Já tem lei seca e lei do bafômetro aí pra isso, ó, pra combater essa desgraça, porque até na casa do Senhor isso já tá chegando. Vamos lá então, o dia que você tiver duro, a tua bebida tá lá na encruzilhada, bem despachada, não é de Deus. Quem bebe está desviado, tem que aceitar Jesus de novo, tem que se converter, tem que ter um novo nascimento, porque não entrará nos céus nenhum pinguço e nem quem segue a bebedice. E detalhe, ainda tem uma galinha com farofa lá pra tu, ó. Pode ir lá, tá bem despachada. Queima, Jesus, esqueça dos demônios. O apóstolo Paulo começa a ficar preocupado. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Muitos estão participando com os demônios. Começa ali, ó. Daqui a pouquinho tá doidão. Daqui a pouquinho vai estar fazendo que nem Ló. Fez sexo com as próprias filhas, porque estava sem consciência. Tudo aquilo que tira a consciência do homem e da mulher entre o certo e errado não é de Deus. Nunca foi e nunca será. Vamos focalizar e vou te dar uma sequência de versículos aqui hoje. Glórias a Deus. Ó, o crente, irmão, o servo de Deus, aquele que se diz ser servo de Deus, que bebe vinho, bebida forte, contine, champanhe, cerveja, cachaça, álcool, tá desviado, irmão. Tem que aceitar Jesus de novo. Tá desviado. E se não tiver endemoniado também. Além de desviado, endemoniado. Vai lá na encruzilhada que a tua bebida tá lá. Tá lá. Você ainda escolhe a galinha. Galinha preta, galinha azul, galinha morena, cabeça de boi, cabeça de cabra, cabeça de porco. Tá lá. Não é de Deus. Não é. Já tá aí também, ó. Lei seca e lei do bafômetro. Vai ficar sequinho. A bebedice é uma maldição, disse Moisés, avisado por Deus para avisar o povo. Em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 19, dizendo que a bebedice é uma maldição. Eu vou te dar a lei
Antigo Testamento e Novo Testamento, para você não dizer que eu estou exagerando. Vamos lá então. Gênesis capítulo 9. Vamos já introduzir assim, ó, a lei, Antigo Testamento. Cobrança no Antigo Testamento. Deus cobrando, os profetas cobrando, os anjos cobrando, alertando, advertiram e mostrando que não é de Deus. Gênesis capítulo 9, do versículo 20 ao 29. Noé bebeu e acabou ficando doidão e acabou fazendo seu filho pecar porque ficou nu. A bebedice acaba fazendo o homem ficar nu. Em Gênesis capítulo 19, versículo 32 ao 39. Ló bebeu e acabou cometendo um ato sexual com as duas filhas, a filha mais nova e a filha mais velha. Em Levítico, capítulo 10, do versículo 1 ao 11, Nadab e Abiú morreram fulminados porque estavam doidão, tinha enchido a cara. Aí você entende, quando os irmãos estão pregando na igreja, é mistério, foi fogo estranho então, irmão, foi fogo estranho sim, ó, tava de cara cheia, tava doidão, por isso que morreram fulminados. Em Números, capítulo 6, do versículo 3 diz, nem tu e nem tua casa não beberá, aquele que segue o sacerdócio de Deus não pode beber. Vamos continuando, vou te dar uma sequência aqui hoje. Em Deuteronômio 29, versículo 18 ao 19, a bebedice é uma maldição. No livro de Juízes, capítulo 3, do versículo 1 ao 20, o anjo do Senhor diz a Manoá, teu filho Sansão não pode beber não, ele é diferente, tem um chamado e foi ungido por Deus para fazer o diferencial. Jó, capítulo 1, versículo 13, os 7 filhos de Jó, glória a Deus, e as 3 filhas de Jó, e o irmão primogênito de Jó, estavam dentro de uma casa enchendo a cara, estavam doidão, de repente o vento soprou, a casa caiu e todos eles morreram. Salmo 75, versículo 8, o vinho ferve e está cheio de mistura, meu Deus, ele está todo misturado. Salmo 69, versículo 12, eu sou a canção dos bêbados e eles zombam de mim. Salmo 104, versículo 15, o vinho faz seu rosto reduzir, por isso que está com essa cara de doidão, de pinguço, de embriagado, tem que se converter! Provérbios, vamos continuando, vou te dar a sequência aqui hoje. Provérbios capítulo 21, versículo 17, necessidade padecerá o que ama o vinho e muita fome de espírito. Provérbios 23, do versículo 10 ao 21, não esteja entre os beberrão, vigiai, sai fora disso. Provérbios capítulo 20, versículo 1, o vinho faz o homem escarnecer e esquecer os mandamentos do Senhor. Provérbios capítulo 23, do versículo 30 ao 35, não olheis para o vinho, olhe para a palavra de Deus. Provérbios capítulo 4, do versículo 17 diante, diz assim, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência, e os que seguem a bebedice hão de cair. Meu Deus, Provérbios capítulo 23, do versículo 30 ao 35, por causa do teu vinho, por causa da tua bebida forte, tu olharás para a mulher estranha, tu trairás a tua esposa, tu serás um homem infiel, por causa da tua bebida forte. Vamos continuando. Provérbios capítulo 22, versículo 14. Aquele a quem o Senhor se irá, cairá no braço da mulher adúltera. Provérbios capítulo 26, versículo 9 ao 11. Eita, meu Deus do céu. Isso aqui é profundo. Isso aqui é profundo. O ébrio está de cara cheia. Provérbios capítulo 31, do versículo 4 ao 5. Não é próprio do rei e dos seus príncipes
Não é próprio do rei beber vinho, e nem dos seus príncipes beber bebida forte, para que bebam e se esqueçam dos estatutos, e pervertam o juízo e o direito dos aflitos. Cantares de Salomão, capítulo 1, do versículo 4, nos diz assim: nos alegramos em Deus e não no vinho, porque senão seremos pinguços. Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo 2: melhor é o seu amor do que o vinho, porque senão a gente vai ser pinguço. Cantares de Salomão, capítulo 4, versículo 10: melhor é o seu amor do